bem-vindos a um novo vídeo no canal de NEGA Ito. Nesta ocasião, cabe-nos falar mais sobre este novo universo criado por Darkseid. O Universo Absoluto apresenta versões redesenhadas dos heróis conhecidos com novas origens. Mas acima de tudo, com maiores dificuldades em seu caminho se quiserem continuar lutando, o que é correto. Não se esqueça de deixar seu like e comentário para me fazer saber se você está interessado. Que continuemos falando sobre cada história que é publicada sobre o Universo Absoluto. A vida deste novo Bruce Wayne se afasta do tradicional desde o início, quando descobrimos que seu pai, Thomas, era professor em uma escola primária. A perda que motiva o Cavaleiro da Noite a combater criminosos é algo diferente do que já vimos nos universos tradicionais. Mais adiante aprofundaremos esse tema. Sabemos que a família de Bruce Wayne, em grande parte do multiverso, vai além de Thomas e Martha. Com isso quero dizer que o mordomo, Alfred Pennyworth, é um personagem-chave na mitologia do Batman. Neste universo Absolute, ele não fica para trás. Desta vez o veremos como um antagonista e um rival temível para o Vigilante. Olá novamente, Gotham. Passou muito tempo. Então quem você é nesses dias? Em quem você se transformou durante minha ausência? Você está mais bonita, eu reconheço. Mais alta, mais brilhante, mas no fundo algo vai. Alfred parou na loja de um velho conhecido para comprar o único chá de qualidade vendido na cidade. O vendedor o alertou para não deixar sua moto à vista caso não quisesse problemas. Mas Pennyworth não deu muita importância a essas palavras e foi para o seu apartamento. Esta nova versão de Alfred é um agente especial ativo que retornou à cidade para uma missão. A primeira coisa que ele faz ao entrar em seu quarto é preparar o chá e tentar ligar para sua filha Julia. Ela não atende e, portanto, Pennyworth deve deixar uma mensagem. Aparentemente fazia muito tempo desde o último encontro. Ele nem tinha certeza se a filha ainda morava na cidade. De qualquer forma, ele a informa que estará aqui por alguns dias e pede a chance de se encontrarem em breve. Alfred suspira, frustrado por não ter falado com Julia, mas o trabalho chama e ele rapidamente estabelece uma conexão segura para obter detalhes da missão. Nos últimos 3 meses, uma gangue conhecida como Party Animals tem semeado o caos, massacrando cidadãos aleatoriamente, aumentando a taxa de assassinatos em 700%, quase sem ajuda de ninguém. Ontem eles incendiaram uma creche, dançaram do lado de fora, enquanto 32 pessoas ardiam. Eu li o arquivo, mas posso perguntar por que me tiraram de Singapura? Eu estava muito perto do objetivo que persegui por 5 anos. Sim. Você é necessário aqui, e francamente não pergunte. Modales coleta informações sobre esses animais de festa, mas não se envolva. Considere que pode haver outro jogador na cidade também atrás da banda. Não o vimos de perto, mas parece ser o caso. Se ele se aproximar demais, você tem autorização para atacá-lo? Encantador. Estamos enviando coordenadas para a sua motocicleta. Enquanto falamos, locais para explorar possíveis alvos. Aproveite o chá. Adeus. Alfred fechou o computador e pegou uma arma. Saiu do apartamento apenas para perceber que sua motocicleta havia sido roubada. E então ele se lembrou de quanto odiava essa maldita cidade. No dia seguinte, no Crocs Gym, finalmente conhecemos Bruce Wayne, um sujeito imenso, um saco de músculos, que enquanto treina, não consegue evitar lembrar daquele trágico dia em que perdeu seu pai. Ou será que ele evita esquecer para poder seguir em frente em sua cruzada? Quando criança, Bruce visitava o zoológico com sua turma, guiada por Thomas. Eles conversavam sobre um filme que assistiriam em família naquela noite. Justo quando o professor Wayne percebeu que algo estranho estava acontecendo, um homem armado estava atirando em público, matando qualquer pessoa em seu caminho. O professor Wayne rapidamente guiou seus alunos para um local seguro e, mesmo com os gritos do pequeno Bruce, Thomas não se trancou com eles. O Sr. Wayne foi assassinado naquele dia e suas últimas palavras foram para seu filho. Ele disse que, não importa o que ouvisse, não deveria abrir aquela porta. A força bruta de Bruce é impulsionada por essas memórias, chegando até a romper o saco de boxe. Waylon Jones, dono do lugar, acostumado com os desastres de Bruce, apenas cobrou pelos danos. Caso você não tenha notado, este sujeito é quem tradicionalmente conhecemos como Crocodilo Assassino em outros universos. E acho um pouco curioso que esta versão do personagem aqui tenha uma certa fascinação por répteis. Algo que também achei interessante neste universo é que muitos dos tradicionais inimigos do Batman parecem não existir aqui.
pois antes de Bruce sair da academia, Jones pergunta se ele vai se juntar aos amigos para jogar pôquer esta noite. Waylon menciona que todos estarão lá, Edward Harvey Oswald, e ele até tentou entrar em contato com Selina. E entre as fotos penduradas em uma parede do prédio, pode-se observar que todos eles são amigos desde que eram pequenos. Além dos Kais, Black Mask estava em uma reunião com os dois maiores mafiosos de Gotham, Carmine Falcone e Salvatore Maroni. Eles vieram advertir Roman sobre suas recentes ações na cidade. E é que os crimes violentos e sem sentido cometidos pelos Party Animals pareciam ser demais até mesmo para eles. Portanto, ordenaram a Roman que deixasse Gotham ao amanhecer, ou caso contrário, teriam que matá-lo. Deve-se mencionar que o ambiente neste lugar era um pouco estranho. Além de Carmine, Salvatore e Roman, aparentemente, havia apenas outras 3 pessoas nesta festa. O texto menciona um disc jockey tocando música alta, a possível esposa ou amante de Roman e uma criança presente. Isso sim, todos usando essas máscaras pretas. Os mafiosos estavam irritados porque Roman aparentemente tinha conexões com alguém de escala global. E é que o alcance, a influência e a quantidade de criminosos que estavam dentro da rede dos Party Animals era algo inexplicável. As famílias Falcone e Maroni haviam dirigido o crime organizado em Gotham há 150 anos, às vezes lutando entre si para ser a força dominante da cidade. Mas concordavam que Roman chegou abruptamente para destruir tudo o que construíram? Disseram que ele não estava respeitando a história. A mulher sugeriu ao Black Mask mostrar aos convidados sua coleção de máscaras, ao que ele respondeu que isso era uma boa ideia. Os convidados não se surpreenderam nem um pouco até que Roman começou a explicar que essas máscaras não eram qualquer coisa, eram máscaras da morte. Ele tinha em seu poder o rosto de Sócrates, de Martin Luther, George Washington, Black Mask. Mencionou que não pretendia desrespeitar a história, mas sim o contrário. Ele havia convidado Falcone e Salvatore para celebrar essa história, para celebrar seu fim. Entre as máscaras também estava o rosto do irmão de Maroney e o primo de Carmine. Eles vêm do espanto. Os 2 mafiosos foram mortos naquela noite pelo filho de Roman, que os adicionou à sua coleção. Enquanto isso, o líder dos Party Animals e sua esposa celebravam o acontecimento com música alta. A noite estava se aproximando e o vigilante de Gotham já estava à espreita do topo de um prédio. As notícias anunciavam crimes sem sentido e sem fim, cada dia mais mortes. Inocentes sofriam, enquanto psicopatas se deleitavam com a violência, exercendo-a sem que a polícia pudesse detê-los. E todos se perguntavam quem são esses monstros, quem são os Party Animals. O prefeito Jim Gordon anunciou uma assembleia de emergência para discutir os passos a seguir contra o reinado do terror dos Party Animals. Os cidadãos esperavam que isso servisse para algo para o futuro da cidade, mas Batman sabia que seus objetivos não perderiam a oportunidade de atacar a prefeitura. O caos começaria hoje à noite. A multidão presente na assembleia estava furiosa. As reclamações choviam por todos os lados. As pessoas estavam cansadas de viver com medo, estavam cansadas de não ter soluções, de sair de casa e não saber se permaneceriam vivas até o final do dia. Mesmo daqui de fora eu posso sentir essa mistura de medo e raiva, o tremor explosivo no ar antes de algo ruim acontecer. E então eu os vejo, crânios de macaco e roupas elegantes, baratas, fortemente armados, rindo e alegremente atordoados. Isso vai ser ruim. Pennyworth relatou o movimento fora da Assembleia, alertou sobre possíveis baixas massivas de inocentes e pediu permissão para intervir se necessário, mas o pedido foi negado. O prefeito Gordon continuava tentando acalmar os presentes. Prometia que a polícia estava trabalhando 24 horas para deter os Party Animals, mas as pessoas continuavam protestando, lembrando-lhe que apenas 2 horas atrás, os criminosos haviam incendiado uma delegacia. Assim como o resto, a polícia também estava indefesa e se recusava a aceitar isso. Apenas uma mulher se levantou e com uma voz firme fez as pessoas verem que os criminais estavam procurando isso, fazer com que a população lutasse entre si, que estivessem assustados. Disse a todos que Jim Gordon havia servido honrosamente a cidade por muitos anos. Ela confiava nele. Mas parar o crime de uma vez por todas não dependia apenas de uma pessoa. Isso era trabalho de toda Gotham. Antes de continuar com o discurso, uma granada foi detonada dentro do prédio. 3 homens armados invadiram o local e atiraram no prefeito. Bárbara estava preocupada ao ver seu pai cair, e a ele só restou pedir que ela tirasse todos os civis do local. Antes de começar a disparar contra o resto das pessoas, os atacantes foram pegos por trás, ao mesmo tempo que as portas se fecharam abruptamente. Os policiais não entenderam o que aconteceu. Bárbara se aproximou da porta mesmo sabendo que havia dezenas de criminosos lá fora. Ficou surpreso ao se encontrar cara a cara com o morcego.
Não importa o que você ouça, não abra esta porta. Pennyworth continuava observando das alturas e informou aos superiores que Batman havia chegado à zona de conflito e recebeu ordens para intervir caso sua missão de coletar informações fosse comprometida. Os criminosos dispararam imediatamente assim que viram o morcego pendurado no teto. As balas não pareciam afetá-lo nem um pouco, e uma pequena bomba de fumaça tocando o chão anunciava a entrada em ação do vigilante. Os atacantes foram lançados pelos ares, batendo contra janelas, contra as lâmpadas nas ruas, eram brutalmente golpeados e, sem mais, ficavam caídos no chão. Mas membros dos Party Animals chegaram rapidamente para matar o Batman. Pennyworth permanecia atento, observando com cuidado cada movimento do morcego. Você é rápido, seguro, acima de tudo focado. Você estava esperando por isso, não é? Sim, você fazia. Você também é treinado em artes marciais mistas, sua própria mistura de Muay Thai e Jiu-Jitsu brasileiro. Mas você é um atacante acima de tudo. Brutal, mas preciso. Você está dando um verdadeiro espetáculo, uma perna pisoteada para que tudo se solte no estalo, um braço quebrado sobre o joelho, enviando uma mensagem. Você também está se divertindo? E as facas, uau, tão sangrento, mas você quase não atinge nenhuma artéria. Não há vítimas fatais, de jeito nenhum, nenhuma sequer. Então um idealista... É maldição. Batman já havia derrotado muitos desses criminosos, mas os que continuavam de pé se recusavam a ir embora. Um deles carregava consigo uma enorme faca de açougueiro. Ele ordenou ao morcego que saísse do seu caminho ou o mataria sem problemas. Destemido, Batman removeu o símbolo do morcego de seu peito com uma pinça. Avançou em direção ao seu adversário e, em um movimento rápido e preciso, a mão do inimigo voou pelos ares, ainda segurando a faca. Ouvi dizer que eles podem recolocá-las. Há um hospital a 3 quadras ao sul daqui ou é para o leste? De repente não consigo me lembrar, mas eu me apressaria. Ao resto de vocês, darei a oportunidade de sair do meu maldito caminho. Bem feito, mas se você fosse um verdadeiro tático, teria armado uma armadilha para eles. Devido à pouca visibilidade da área, os superiores ordenaram que Alfred atacasse o outro jogador. O agente desceu para a zona de conflito, encontrando seu alvo no meio da fumaça. Esse é o som de uma espingarda automática C-34, filho. Existem apenas 3 no mundo. Poderia explodir seus miolos por toda essa calçada antes que você piscasse? Soa perigoso, perigoso! Batman deixou o local levando consigo a preciosa espingarda de Alfred. No dia seguinte, todo mundo falava a mesma coisa. Quem é o Batman? Então, quem você realmente é, Bruce Wayne? Você esconde bem seus rastros, mas isso é fácil quando você não é ninguém, um cara qualquer. 24 anos, sua mãe é assistente social, seu pai é professor. Você cresceu no beco do crime, grandes amigos em lugares sombrios, um grupo unido. Você é inteligente, se destaca na escola, seus pais te fazem fazer um teste e você obtém uma pontuação próxima ao nível de gênio. Então, no 5º ano, você ganha um concurso estudantil de engenharia, criando uma ponte móvel e dobrável que pode ser usada para levar ajuda a lugares afetados por danos catastróficos de guerras, cataclismos. O design é tipo origami, baseado na anatomia da asa de um morcego. E o prêmio é um troféu e uma viagem para toda a sua turma ao zoológico de Gotham, onde tudo começa. Depois disso, você se perde por um tempo, fúria, raiva contra o mundo, mas então você se encontra novamente, algo te inspira, você se levanta, volta a estudar e consegue uma bolsa na melhor universidade do estado. Mas quando você chega lá, se machuca na primeira semana com uma lesão de tecidos moles. Eu vi os raios-x, claro, e estive no comando de homens que fingiram lesões para fugir do dever. E suspeito que isso é exatamente o que você fez. Mas por que você era bom o suficiente para ser uma estrela, até mesmo para chegar a profissional? Você estava preservando seu corpo para o confronto de ontem, para tudo isso, o que quer que você tenha construído. Você estuda mecânica aplicada, química, psicologia criminal, teoria militar, história, sociocultural. Tudo para se preparar e depois voltar para casa. Você se instala em Gotham e trabalha na rede elétrica, depois no departamento de água, depois em saneamento, e depois faz estágios na prefeitura, estuda políticas públicas, aprende sobre a sua cidade, o corpo, o cérebro. Cada maldita parte de Gotham, até que finalmente fecha o círculo.
como um engenheiro, criando, construindo, até consertando o que quebra, reparando as escadas que você explodiu. Ontem à noite você construiu algo aqui, Bruce? Agora eu vejo e é realmente impressionante, mas eu já derrubei homens como você antes em cidades, em selvas, em desertos, em todo o mundo. Porque são apenas cruzados, e os cruzados sempre têm uma fraqueza. E a sua está sentada bem ali. Bruce Wayne havia concordado em se encontrar hoje com sua mãe. Martha perguntou se ele estava bem depois do ataque à prefeitura. Mas para ela, seu maior pesar era que os Party Animals a interromperam durante seu discurso. Eu poderia te matar aqui mesmo, na frente dela? Seria fácil, é o que eu deveria fazer, mas você é apenas um maldito garoto. Alfred recebeu uma mensagem de sua filha dizendo para ele nunca mais entrar em contato com ela, e à noite continuou seguindo o vigilante. Bruce estava no topo de um prédio revisando suas evidências. Gravações sobre o que descobriu durante seu confronto com os criminosos na Assembleia. No entanto, conseguiu perceber algo estranho. Muito inteligente, amigo. Escondido no topo desses prédios, todos os andares superiores são propriedade de empresas e oligarcas que nunca os usam. Investimentos vazios. Você sabe disso, claro, porque trabalhou neles, mas vou te fechar agora mesmo. Pensei que você fosse melhor que isso, filho. Eles te encurralam, e todos esses ideais vão pela janela. Me dê a arma, garoto, você não é um assassino. E então algumas coisas acontecem muito rápido. Primeiro percebo que o pequeno filho da mãe modificou minha bela espingarda para que não fosse letal, ele a arruinou. Segundo, ouço essa mesma arma cair ao meu lado, como se ele estivesse dizendo, fique com ela. Terceiro, ouço este rugido, o rugido da minha maldita moto. Quarto, ouço a voz dele me dizendo, você não é o único que continua, pessoal. E por último, ouço o som de vidros quebrando enquanto ele sai pela janela, a 300 metros de altura, onde diabos ele vai pousar. E penso que talvez você não seja tão ruim nos dias de hoje. Gotham. E é assim que chegamos ao fim desta história, pelo menos por enquanto. A verdade é que surgiram inúmeros comentários extremamente positivos sobre este universo Absolute. Esperamos que este universo dure muito e não seja deixado de lado como ocorreu com outros universos alternativos criados pela Detective Comics, com esta atmosfera que tenta misturar algo de frescor e novas origens para um público mais jovem. Isso já ocorreu com os Novos 52, uma fase não muito apreciada pelos fãs. No final, este Superman foi tão ruim que tiveram que matá-lo. O mesmo aconteceu com o universo da Terra, deixado no esquecimento e até na animação. Também aconteceu com um universo que até hoje me dói, o dos deuses e monstros. Gostei deste novo conceito de Batman, mas minha reinvenção favorita ainda é a da Mulher Maravilha. Em breve ela e o Superman receberão um vídeo. Quanto à história do morcego, com certeza serão adicionados elementos interessantes de acompanhar o desenvolvimento. Alfred claramente odeia e ao mesmo tempo respeita as conquistas do morcego na cidade. E caso haja um segundo confronto, agora será muito mais cuidadoso ao saber que Batman conhece cada canto de Gotham. Durante o epílogo também temos algumas informações extras sobre o trabalho de agente de Pennyworth. E a pessoa que ele estava seguindo antes de ser transferido para Gotham é um sujeito multimilionário cujo nome ninguém sabe. Às vezes o chamam de Jack, às vezes Arthur, mas todos o apelidam de Coringa, porque ele é um sujeito meio estranho que nunca ri de nada. Não há muita informação sobre ele nesta primeira edição, mas Alfred chega a mencionar que este cara treinou com Henry Ducard na Liga dos Assassinos. Henry Ducard é um detetive assassino que na história tradicional chegou a ser mentor de Bruce Wayne. Naquela época, nos quadrinhos, este personagem não tinha nada a ver com a Liga dos Assassinos. Esse nome também foi usado por Ra's al Ghul em Batman Begins para ocultar sua identidade. Se você gostou deste vídeo, conte-me sua opinião sobre esse novo universo Absolute e se gostaria que continuássemos acompanhando essas histórias de perto, com notícias e análises dos próximos números. Por hora não tenho mais nada a dizer, agradeço muito por terem passado por aqui. Amigos, sou Alex, para o canal de NEGA Ikuno. Até logo!